Graças a Deus, estamos aqui dando continuidade a este tão maravilhoso, a esta tão maravilhosa cantata. Desta vez agora, eu quero meditar na palavra de Deus. Os irmãos que trouxeram as suas Bíblias, por favor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 20. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cerrou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto muito especial. Também junto a este, o texto do Evangelho de Mateus, que vai tratar sobre o nascimento de Jesus. É interessante aqui falar sobre esses dois textos, o texto de Mateus e o texto do Evangelho de Lucas, porque ambos, cada um com sua conotação, cada um com seu propósito específico ao falar sobre Jesus, vai traçar a história deste nascimento através de perspectivas diferentes. E aqui o evangelista Lucas,
ele faz questão de relatar e dizer no texto algumas curiosidades que já Mateus, por ter um outro objetivo, mas citando o mesmo nascimento, não tem por vontade de Deus falar sobre essas coisas maravilhosas que Lucas já cita nesse texto. E é interessante que aqui, ao falar sobre o nascimento de Jesus, ele vai falar que um decreto saiu da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E o texto se segue, e o evangelista Lucas faz questão de relatar que um anjo enviado por parte de Deus vem trazendo a todos os que estavam ali uma linda notícia. É interessante, meus irmãos, que a própria palavra para anjo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa mensageiro. E o foco deste anjo, aqui nesse texto, era trazer uma mensagem de boa nova. O foco do anjo, aqui nesse texto, em obediência ao Deus Todo-Poderoso, era trazer uma mensagem que alegrasse o coração de todas as pessoas. O interessante em falar alegrasse o coração de todas as pessoas, é que muitos pensam, ou que muitos até fazem, do Natal como se fosse uma questão muito pessoal. Alguns já agem ou reagem de um jeito diante das circunstâncias do Natal, outros já reagem de outro jeito, e o que se vê através disso, é que a impressão que dá, é que o Natal para muitos, é uma questão muito pessoal, vai de pessoa para pessoa. Mas o interessante em dizer aqui, é que o anjo, quando ele vem portando a notícia dos céus, ele vai trazer uma notícia em que todas as pessoas precisavam ouvir, e que era uma bênção, não para uma pessoa específica, não conforme a reação de alguém, pessoalmente, diante do Natal, mas uma notícia que lhes traria alegria, não apenas para uma família, não apenas para uma pessoa específica, mas o texto diz, trazer alegria para todos, e esta é a bênção do Natal, independente da situação que nós se encontramos, independente se o mundo está passando por um vírus, independente se estamos sendo atribulados, independente de qual seja o seu problema pessoal, saiba aqui esta noite, que um anjo trouxe uma notícia, que não iria alegrar apenas uma família, um clã, uma tribo, mas todas as pessoas do planeta, e nós aqui na Praça da Sé, e por extensão desta igreja, estamos sendo alcançados por essa bênção do Senhor. Deus não olhou apenas para um grupo específico, Deus não olhou para um clã, para uma tribo, ou para uma pessoa específica para derramar o seu amor, não, Ele olhou para o mundo com um olhar de amor, mandou este anjo para dizer, olha, assim como foi prometido, eu vos trago novas de grande alegria. É por isso que em uma cantata como essa, é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor, é por isso que em uma cantata como essa, é motivo de chorar sim, mas de alegria, porque independente do problema e da situação que você esteja enfrentando, Jesus nasceu, meus irmãos, Jesus nasceu, e Ele permitiu com que eu e você nascêssemos de novo, acreditando neste nascimento, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Enquanto eu paro, eu permito com que você, se quiser, pode glorificar e exaltar esse Deus. Que notícia maravilhosa, a notícia de que Jesus, a promessa do Antigo Testamento, estava acontecendo. Como eu sei que esse anjo aqui, era um anjo vindo da parte de Deus? Pelos seguintes motivos. Pelo texto você vai encontrar
vários exemplos que nos mostram de forma convincente de que este anjo aqui é um anjo enviado por Deus. Primeiro, no versículo de número 9, você vai perceber que o escritor, quando diz que o anjo está trazendo a notícia, o texto no versículo 9 diz: a glória do Senhor se manifestou no meio deles. Então aqui está um grande exemplo que nos mostra de forma convincente de que este anjo aqui foi um anjo enviado por Deus. Segundo, versículos 13 e 14, depois que o anjo acaba de trazer esta linda e maravilhosa notícia, aparece uma multidão de exércitos celestiais louvando ao Deus Todo-Poderoso. E terceiro, uma promessa que estava se cumprindo a partir de Gênesis 3, versículo 15, que de uma mulher iria nascer alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E o tempo foi passando, a revelação foi progressiva, de forma que passa pelos profetas maiores e menores, e quando de fato chega no último livro antes do Antigo Testamento, ele vai dizer, e esta revelação já estava sendo mais clara, vai traçar até mesmo o local onde este Jesus nasceria. E agora, para confortar o coração de todos ali, o anjo traz esta notícia, dizendo que de uma mulher iria nascer o que foi prometido lá em Gênesis 3,15, mas que era uma obra de Deus antes da fundação do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, por se tratarem de três pessoas distintas, todavia um único Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que os três trabalham em toda a Bíblia, eles trabalham em perfeita comunhão. Tudo que um faz, o outro também faz, de forma que a comunhão existente entre os três é tão perfeita, que os três melhores amigos da terra não conseguiriam fazer igual o que o Pai e o Filho e o Espírito Santo fizeram por ocasião da salvação do homem. Nós temos um Deus que planeja, nós temos um Deus que escreve, se é que eu posso usar essa expressão, um Deus que tem um plano, um Jesus que se oferece, um Jesus que aceita, e o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não tem união melhor que essa, em que Pai, Filho e Espírito Santo pensam em você, planejam por você, executam por você, convence do pecado, da justiça e do juízo por você, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, levantando a mão, glorificando o nome dEle, através dessa cantata. Eu trago novas de boas alegrias, é verdade, é uma nova mesmo. Jesus nasceu, está entronizado em nosso coração, e o nome do Senhor precisa ser glorificado. A glória do Senhor se manifesta no texto. Aparece uma multidão de anjos, e era uma promessa que estava se cumprindo, a chegada de Jesus. Só que este anjo aqui, mesmo sendo enviado por Deus, ele primeiro prepara os pastores para receber a mensagem. Ele não é como aquele noticiante que sai correndo, já trazendo uma notícia, independente do peso que tem na notícia, ele chega trazendo e não mede consequências. Não, esse anjo aqui é um anjo responsável, esse anjo aqui é um anjo de Deus. Quando um ser não é de Deus, tudo que faz dá errado, tudo que faz não funciona. Quando as coisas são de Deus, você não precisa nem sequer apertar botão, as portas se abrem automaticamente. Quando
quando as coisas são de Deus, você se esforça no que tange ao louvor e adoração a Deus e ponto. É por isso que um crente de joelho dobrado, ele não precisa fazer muita coisa, porque tem um Deus que abre porta por ele, abre caminho por ele e faz o milagre acontecer por ele. O anjo traz uma mensagem, uma notícia, mas antes que de fato essa mensagem seja entregue, este anjo faz o quê? Ele prepara os receptores, e a primeira coisa que o anjo fala é: não temas. Parece uma palavra simples, né? Não temas. É simples, porque às vezes quando ouvimos ela, ouvimos de um homem, ouvimos de um patrão, ouvimos de um presidente, ouvimos de um deputado, ouvimos de um senador. Quando alguém fala não temas, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Você, como já conhece e está ciente, você chega a duvidar. Mas quando Deus fala não temas, Ele se encarrega de ajudar você a crer na promessa, esperar a promessa, porque Ele já está vendo o seu futuro com as mãos abertas, recebendo a promessa. Esse é o Deus que diz não temas aqui esta noite. É um Deus que fala, mas que prepara o caminho, que ajuda você e faz com que você de fato esteja preparado para receber esta promessa. A segunda grande palavra do anjo é uma notícia de grande alegria. E a terceira palavra do anjo era que esta alegria não era apenas para um povo específico. Ele veio de fato para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos aqui um anjo que foi enviado por Deus, fala algumas palavras, preparando as pessoas para receber a mensagem. E aí nós vamos observar que as mensagens ditas e faladas pelo anjo são mensagens que foram prometidas no Antigo Testamento. E uma coisa aqui esta noite que eu gostaria de frisar é que existe uma cultura de se lembrar do aniversariante apenas no dia do seu aniversário. Isso eu queria frisar aqui esta noite, como uma das lições, para que aprendêssemos algo muito importante aqui esta noite. Uma das culturas de nosso país é se lembrar do aniversariante apenas no dia do seu aniversário. É por isso que nós, sozinhos, como pessoas, não somos a igreja. Nós somos, cada um de nós, um membro do corpo de Cristo. É por isso que o corpo de Cristo, ele não é unidade, ele é um conjunto. E é por isso que nós tentamos a todo instante a desfazer essa cultura já existente, lembrar do aniversariante apenas no dia do seu aniversário. É por isso que todos os cultos nós se encontramos aqui. É por isso que às vezes, com permissão do pastor e por extensão do culto, você promove um culto lá na tua casa, porque você não consegue, como igreja do Senhor, ficar sem lembrar do aniversariante. Você não consegue lembrar apenas no dia do seu aniversário. É por isso que nós nos reunimos todas as vezes, para adorar e glorificar o seu nome. E quando chega em um último dia, para festejarmos, nós apenas agradecemos por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Alguns lembram-se de Jesus apenas em dezembro, uma data que foi pré-fixada. Outros nem sequer agradecem a Deus por Jesus ter nascido. Outros têm como objetivo apenas o consumo, o comércio,
a receita, o lucro, mas independente do mês, do ano, do dia, da hora, do minuto, do segundo que ele nasceu, nós estamos aqui para cultuá-lo e glorificar o seu nome. Esta palavra aqui também pode ser uma palavra utilizada por extensão aos nossos queridos irmãos desigrejados, que nos ouvem neste momento, e que estão anotando e participando desta cantata tão especial. Você que está aí, você que de repente veio apenas a esta cantata, mas se considera como sendo um desigrejado, fica na tua casa, acha que não é necessário vir à casa do Senhor. Deus sempre teve um lugar específico para que o povo se reunisse para glorificar o seu nome. No Antigo Testamento eram os tabernáculos, no Novo Testamento vieram os templos. No Novo Testamento a igreja primitiva começa com casas, os cultos eram realizados nas casas. Agora eu entendo por que a gente precisa sair de casa. Por quê? Porque está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não está escrito alegrei-me quando me disseram, glorifiquemos a Deus onde estamos. Não, alegrei-me quando me disseram, vamos. Alegrei-me quando me dissemos, saímos. Alegrei-me quando me disseram, saímos de onde estamos para ir buscar o Senhor. Porque um tem salmo, outro tem profecia, outro tem ensino, outro tem palavra. É por isso que nenhum de nós temos todos os dons, meus irmãos, por causa dessa coisa maravilhosa chamada igreja. No dia que você entender que igreja não é uma pessoa específica, mas somos todos nós, você entende que cada um tem um dom, nós glorificamos a Deus com o dom que temos, e o nome do Senhor é exaltado. É comum um filho se lembrar do pai apenas nos dias dos pais. É triste, mas é comum. É triste, mas é comum uma filha se lembrar da mãe apenas no dia das mães. É comum, mas é triste. Isso chama-se ingratidão por tudo que as mães e os pais fazem pelos seus filhos. Se lembrar do aniversariante apenas no dia do seu aniversário. E é por isso que nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que Deus tem feito pelas nossas vidas. E uma forma de gratidão é exercermos a prática da ação, sairmos de onde estarmos e virmos à casa do Senhor cultuar e glorificar o seu nome. O nascimento de Jesus não pode estar inteiramente relacionado a um período sazonal ou sazonal. O que significa isso? Você não pode se lembrar de Jesus apenas nos momentos de festa, apenas no mês de dezembro, porque é Natal. Nós precisamos lembrar de Jesus todos os dias da nossa existência. E às vezes vimos a um culto, meus irmãos, e lembramos de Jesus apenas com a cabeça. Lembramos de vir ao culto, precisamos ir, mas chegamos aqui, é como na empresa, marcamos ponto, ficamos assistindo. Todavia, o adorador de verdade é aquele que se lembra de Jesus com a cabeça, mas não se esquece com as atitudes. Ele sabe por que é que ele vem a um culto, o que é que se faz no culto. Quem sabe por que vem no culto e o que faz no culto, não fica em um culto parado, apenas assistindo o culto. Ele adora, glorifica, exalta, porque Jesus está no culto e ele nasceu, bendito seja o nome do Senhor. O reconhecimento de se adorar a Jesus não pode estar condicionado apenas a notícias boas. E isso aqui é muito interessante, que eu vou frisar agora. O reconhecimento em se adorar a Jesus não pode estar condicionado apenas a notícias boas. Você não pode vir ao culto apenas quando tudo está bem na sua vida. Ou você também não pode vir apenas quando tudo está mal. Você tem que vir todo o tempo, porque você é grato a Deus. Eu tive um problema na família este ano, que duas coisas aconteceram na minha própria família.
uma notícia muito boa e uma notícia muito ruim. Agora eu vou colocar a minha irmã Denise como foco aqui desse tema, para dizer que uma única pessoa passou duas notícias terríveis, uma no sentido muito boa e a outra no sentido muito ruim, mas independente de qual for a situação e a notícia, nós precisamos se apegar com o Senhor. Nesse ano, nós tivemos uma notícia muito triste no mês de março, que foi a perca do nosso pai. O meu pai para mim era tudo. O meu pai me ensinou a ter caráter, a ser uma pessoa obediente à palavra de Deus, mas perdemos o meu pai no mês de março. E no mês de maio, nasceu a minha sobrinha. Então note que dentro de um mesmo ano, ou dentro de um mesmo contexto, a minha família recebe uma notícia muito triste, que é a perda de alguém, ao passo que meses depois uma notícia muito boa, que é o nascimento de alguém, a morte de alguém e o nascimento de alguém. Agora, o que a gente precisa entender é que o reconhecimento de se adorar a Jesus não pode estar apenas condicionada a notícias boas, mas independente de qual foi a notícia que você recebeu, independente de como foi o ano que você passou, você está aqui, e isso é uma prova de gratidão, porque Jesus nasceu, e se Ele nasceu, foi o amor de Deus que foi derramado aos nossos corações. Eu sei, meus irmãos, que não está sendo fácil para ninguém. Eu sei que muita gente aqui já perdeu muito ente querido, já nasceu muitas pessoas maravilhosas, mas nós estamos aqui debaixo da graça, comemorando mais um Natal, porque Ele nasceu, e isso é notícia maravilhosa a todos nós. O anjo falou uma mensagem. Qual foi a mensagem que o anjo falou? O anúncio de um nascimento. Nasceu um Salvador. Isso está no texto, que é Cristo o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O anjo disse assim: eu tenho um anúncio a fazer a todos vocês. Qual é o anúncio? Nasceu o Salvador. Esse Salvador é o Cristo, e Ele é o Senhor. Quando ele diz nasceu um Salvador, ele estava dizendo assim, sabe aquela promessa de redenção, que desde o Antigo Testamento estavam se falando, que iria se cumprir agora? Então, aconteceu. Quando ele diz nasceu Cristo, ele está dizendo, sabe o Messias, aqueles que todos esperavam e aguardavam? Então, este nasceu. Terceiro, sabe o Senhor, esse título que todos dão a César, dizendo que César o Senhor? Nasceu um Senhor diferente dos Césares. Nasceu um Senhor que é o Deus Todo-Poderoso encarnado. Mas não sei se vocês perceberam uma coisa tremenda nesse texto. Ele diz, nasceu um Salvador, e não falou o nome do Salvador. Salvador não é nome, Salvador é título. Salvador fala de redenção, de promessa, é um título. Ele diz, segundo, nasceu um Cristo. Cristo não é nome, Cristo é título. Nasceu um ungido, o Messias. Terceiro, ele diz, nasceu o Senhor. Senhor não é nome, Senhor é um título, é um termo que era utilizado para César, que foi usado para Jesus como Deus. Agora, qual é o nome dele? O anjo não falou. Qual é o nome do Salvador? O anjo não falou, falou que era apenas um Salvador. Qual é o nome do Cristo? O anjo não falou, falou que era Cristo. Qual é o nome do Senhor? O anjo não falou, falou que apenas era Senhor. Talvez o mais importante não era nesse contexto citar o nome, mas falar sobre a pessoa que carrega o nome. Não é só o nome de alguém que é o Salvador, que é o Cristo, que é o Senhor. Pois pode acontecer de numa cantata como essa, entrar alguém que tem o nome de Jesus. E o interessante é que Lucas aqui, ele cita que este era Salvador, era o Cristo e era o Senhor, porque a ideia de Lucas não era falar a princípio o nome, mas da pessoa
que carrega o nome. O interessante, meus irmãos, é que o mundo não te vê hoje como um salvo, título de salvo. O mundo não te vê hoje como uma pessoa que está destinada ao céu, a morar eternamente com Deus. Talvez o teu nome não faça nem sentido na sociedade. Talvez o teu nome não esteja nas melhores listas por aí. Talvez o nome que o teu pai te deu e que tua mãe te colocou não faz nenhum sentido para alguém da tua família. Mas deixa eu lhe dar uma notícia boa. Vai ter um dia que o teu nome vai ter trocado. Jesus vai te dar um novo nome. E esse nome que Ele vai te dar, ninguém sabe, só quem o recebe. O teu nome hoje não faz sucesso em lugar nenhum, não está em nenhuma lista por aí, mas você vai receber, porque Jesus um dia nasceu e você aceitou nascer de novo. As pessoas se preocupam muito com o supérfluo e esquecem do essencial. Muitos se preocupam com a data que Jesus nasceu. O que é mais importante? A data ou o nascimento de Jesus? Muitos se preocupam com o dia. O que é mais importante? O dia exato que Jesus nasceu ou o dia que você nasceu de novo? Muitos se preocupam com o ano. Muitos se preocupam com o mês. Os estudiosos dizem, uma classe diz que foi entre o mês de outubro e novembro, outra classe diz que foi entre março e abril. O mais importante, meus irmãos, não é saber os meses que foram fixados, onde ele poderia ter nascido, mas que de janeiro a janeiro fazemos cultos para ele, em reconhecimento a ele, em louvor e glorificação a ele. Esse ano, talvez muitos querem saber o ano, nem o ano exato sabem que Jesus nasceu, porque os estudiosos dizem que Jesus nasceu em 4 antes de Cristo. Como que nasceu 4 antes de Cristo? É um problema que deu com relação à datação do ano que ele nasceu, por causa de uns papas que mudaram as datas e os anos, e até hoje não se chegaram a lugar nenhum, e deixaram, e ficou como ficou. Está lá, Jesus nasceu no ano de 4 a 6 antes de Cristo. Se Jesus é o Cristo, como que ele nasceu antes de Cristo? Isso significa que o mais importante não é saber o ano exato que ele nasceu. O mais importante é saber é que você nasceu de novo, e que Jesus nasceu na tua vida, e que a partir desse momento você é um salvo no Senhor. Ele vai te arrebatar no dia do arrebatamento. Não vai ficar nada aqui, crente fiel, vai subir para a glória do Pai. E você da Praça da Sé está alistado, convocado, está salvo. Quem acredita nesta palavra, levante a mão e adore o Senhor. Com os olhos fechados, vamos ficar de pé. Jesus está aqui esta noite, meus irmãos. O mais importante não é saber o dia que ele nasceu. O mais importante é saber se você nasceu de novo. Saber o mês, o dia, a hora, o ano, isso não faz sequer importância. O que é importante é saber que Jesus nasceu, e que por ele nascer, ele deu a oportunidade de nascermos de novo. E nós estamos aqui. Eu vou fazer uma oração. Aliás, vou pedir ao querido pastor Lamano e ao pastor Ricardo fazer essa oração. Pedir ao pastor Ricardo Lamano que faça essa oração. E depois do pastor Ricardo, o Daniel junto com o Samuel vão dar sequência aí a mais 1 ou 2 hinos da cantata. Graças a Deus por isso.